Então, na segunda metade da década de 1950, tanto os Estados Unidos regrediram com a questão do macartismo, acabaram com o macartismo, como os soviéticos, então, acabaram com o período do stalinismo. Então, vindo do macartismo e a desestalinização permitiu um processo de aproximação diplomática entre Estados Unidos e União Soviética. Essa aproximação diplomática é o que nós chamamos de coexistência pacífica, ou o período da detente, da distensão, termo francês, né, significa distensão. Seria um período, então, onde, né, há um acordo, efetivamente. Qual é a ideia? Olha, eu respeito as suas áreas de influência e você respeita as minhas. Então, a gente não precisa mais ficar se atritando ao redor do mundo em busca dessas áreas de influência. Até porque muitas coisas levam a esse período de coexistência pacífica. Eu diria que o equilíbrio de forças na Guerra da Coreia é um bom exemplo disso. Os altos gastos com um tipo de armamento que não deve ser utilizado, que são as bombas atômicas, também. Por exemplo, nesse momento, o Kennedy falava claramente, presidente norte-americano, Kennedy dizia claramente que o mundo vivia o equilíbrio do terror, né? Dizia o quê? Que a teoria da destruição mútua assegurada. MADS, né? A teoria da destruição mútua assegurada. Ou seja, é a ideia de paz impossível e guerra improvável, do Raymond Aron. Mas diz o seguinte, a paz entre os dois países é impossível, porque são dois modelos antagônicos, diferentes, né? Completamente diferentes. Mas a guerra é improvável, porque uma guerra entre dois países que são potências, né, atômicas, poderia levar ao fim do planeta, ao fim do mundo. Então, na verdade, esse equilíbrio do terror, a teoria do suicídio coletivo, era mais um também motivo para o quê? Para gerar essa coexistência pacífica. Então, acordos pela limitação da produção dessas armas começam a ser firmados no período dessa coexistência pacífica, que vai até 1980. Então, eu posso colocar ali, de 56 até 1980, esse período de coexistência pacífica. 79, 80, a gente vai falar disso já já. Tá? Então, quer dizer, é um período de aproximação diplomática, de respeito por áreas de influência, por um equilíbrio de forças, a percepção de que uma guerra, de fato, é improvável entre esses países e a necessidade de redução de gastos com essas armas de poder de destruição, né, inimagináveis, mas que, convenhamos, não há uma aplicação direta. É melhor, inclusive, parar de produzir armas atômicas e produzir armas convencionais, que essas sim vão ser utilizadas pelo mundo inteiro. Ainda tem essa questão estratégica, financeira e militar. Perfeito? Tá bom. Então, como é que a gente entende esse período de coexistência? Então, um período de fato onde você vai ter visitas, né, dos soviéticos, né? Khrushchev vai visitar os Estados Unidos, né? Então, é um momento de fato onde o mundo fica um pouco mais tranquilo. Porém, é exatamente durante o período da coexistência pacífica que o mundo vive também um dos momentos mais traumáticos da Guerra Fria. E aí vira um OBS, né, um parênteses dentro dessa coexistência pacífica, a famosa crise dos mísseis de 1962. Gente, a gente vai falar um pouco mais sobre a Revolução Cubana, né, na nossa aula de América Latina Contemporânea. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o que está acontecendo aqui na América? Nós temos Cuba, que era considerado o quintal dos Estados Unidos da América, que em 1959 vive uma revolução nacionalista. Camilo Cienfuegos, Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro, né, lá por Serra Maestra, conseguem tomar as principais cidades e tomar Havana em 1º de janeiro de 59. Caía o governo de Fulgêncio Batista, um governo pró-Estados Unidos, de aproximação com os norte-americanos, e começava a ditadura de Fidel Castro. É um governo de caráter nacionalista, nacionalização da economia contra os interesses estrangeiros. Porém, o embargo econômico americano, né, e a tentativa constante dos Estados Unidos de derrubar esse governo vai levar cada vez mais uma aproximação de Cuba com a União Soviética. A União Soviética já era uma parceira econômica, comprava grande parte do açúcar cubano, vendia produtos para Cuba, principalmente petróleo. Né, já havia um acordo, né, uma aproximação econômica, e essa aproximação vai se tornar cada vez maior no quesito da política. Em 1961, Cuba vai se declarar comunista, é fundado o Partido Comunista Cubano. Então, Cuba se declara marxista-leninista. Né? Então, ou seja, entra na chamada área de influência soviética.
O bloco socialista cresce e com um membro extremamente simbólico, que está ali nas barbas do tio Sam, como a gente diz, né? A pouco mais de 100 quilômetros dos Estados Unidos, numa região que historicamente os norte-americanos tinham controle. Não é verdade? Que era a América, de uma forma geral. Lembre-se da doutrina Monroe, América para os americanos. Então é muito emblemática a Revolução Cubana. E aí os norte-americanos tentam invadir, né? Nós temos o famoso caso da tentativa de invasão da Baía dos Porcos, quando os refugiados cubanos vão para Miami, são treinados pela CIA e tentam invadir para derrubar o governo de Fidel. São rechaçados por Fidel Castro, que aumenta e muito a popularidade do ditador cubano. E aí, a partir daquele momento, então, Cuba, sabendo que a possibilidade de uma invasão existia, e se os norte-americanos de fato fizessem a invasão de forma muito difícil, né? Seria praticamente impossível Cuba conseguir resistir a isso, é feito um acordo militar. Os soviéticos trazem mísseis e montam uma base de mísseis nucleares em Cuba. Os aviões de espionagem americano U-2 identificam esses mísseis, identificam a montagem dessa base e aí gera-se uma grande crise internacional. Outubro de 1962, nós temos então os dias que abalaram o mundo, né? Os 13 dias que abalaram o mundo. Tem um filme que retrata esse período, onde de fato o planeta acreditou na possibilidade de uma guerra nuclear. Um momento bastante conturbado, tá? E até que então Nikita Khrushchev e Kennedy vão chegar a um acordo. Depois de 13 dias de muita tensão, eles chegam num acordo. Né? Os soviéticos então retirariam as bases deles de Cuba se, os norte-americanos respeitassem o governo, né, revolucionário de Fidel Castro, e 2, retirassem as bases também de mísseis que a OTAN tinha na Turquia, também muito próximo do mundo socialista. O acordo é firmado, graças a isso, inclusive, Cuba mantém até hoje o regime castrista. Tá? No final das contas, os mísseis são retirados, de uma forma geral, os americanos serão enfraquecidos, Khrushchev serão enfraquecido e Che Guevara não ficou nada satisfeito com o fato dos soviéticos tirarem os mísseis, sem falar absolutamente nada com o governo cubano.